Fala aí galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Macário, dando seguimento aqui aos nossos estudos sobre como criar hábitos bons, né? Para fortalecer o nosso sistema imunológico. E o que a maioria das pessoas tem sentido é medo, né? Claro que nós temos que nos prevenir, já tem os métodos preventivos aí para não contrair o vírus, mas a maioria das pessoas ainda estão com medo, né? E esse medo pode provocar aí uma série de consequências, que é o estudo de hoje, que é o medo e os hormônios. Bom, para quem não sabe, eu busquei aqui uma definição sobre o medo. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoque a ansiedade e a insegurança do indivíduo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative e involuntariamente uma série de compostos químicos e hormônios são liberados, caracterizando o medo, né? Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoque a ansiedade e a insegurança do indivíduo. Bom, então vamos lá. O medo ele pode desencadear aí o estresse, uma ansiedade, e essa ansiedade faz com que o nosso cérebro ele dispare hormônios no nosso organismo. E hoje nós vamos falar de 4 hormônios que, quando ele desregulado, pode ocasionar malefícios para nós. Então nós vamos falar aqui do primeiro hormônio, que é a adrenalina. A adrenalina é um hormônio liberado na corrente sanguínea que atua no sistema cardiovascular. E quando sentimos fortes emoções como ansiedade, estresse, medo, há uma liberação, né, na nossa corrente sanguínea. Algumas pessoas têm picos de adrenalina e outras nem tanto. Então nós vamos saber agora os efeitos colaterais que a adrenalina pode nos ocasionar. A adrenalina no nosso organismo, ela aumenta a frequência cardíaca, batimento cardíaco, acelera o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial e acelera a frequência respiratória, ou também pode fazer com que ela diminua, né? Então, nós temos que ter cuidado aí com os picos de adrenalina, né? Porque as pessoas sentem falta de ar, né? Então pode ser um pico elevado, né, de adrenalina que a pessoa está sentindo, ocasionado pelo medo, que é um dos efeitos aí do vírus, né, do coronavírus aí, que as pessoas têm dificuldade para respirar. Um outro hormônio que nós pesquisamos aqui é o cortisol. É um hormônio que também regula as funções do nosso organismo. Quando sentimos estresse, ansiedade, não descansamos muito bem, né? Ele fica todo desregulado no nosso organismo. E agora nós vamos ver assim o que o cortisol também provoca no nosso organismo. O cortisol desregulado, ele vai aumentar a fome, né? E agora na quarentena as academias estão fechadas e as pessoas não estão saindo muito de casa. Consequentemente, aumentando a fome, você vai comer mais e pode gerar o sobrepeso. E também, a longo prazo, isso aí pode desencadear numa obesidade. Fraqueza muscular, dificuldade para dormir, insônia, reduz a produção do colágeno, ou seja, picos elevados de cortisol podem envelhecer também. Cansaço físico, sensação de perda de memória e confusão mental, que também é um dos sintomas do vírus, né? Que as pessoas
estão sentindo. Diminui o mecanismo de autodefesa do nosso sistema imunológico, ou seja, cansaço, né, dificuldade aí para respirar, são todos os sintomas que o vírus ele se aproveita aí, né, para nos acometer. Bom, como nós podemos, né, no vídeo passado foi falado de hábitos bons, né, praticar atividade física, se hidratar. Como nós podemos agora controlar esses picos de adrenalina e cortisol? Tendo uma alimentação saudável, praticar atividade física, né? Atividades que relaxam o nosso organismo, porque as pessoas quando tá com a adrenalina alta, gera ansiedade, estresse, elas precisam relaxar. Então vamos lá, quais são essas atividades? Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, tá? Tem alguns horários aí, professor Rodrigo, professor de Pilates, tá? Quem quiser contratar, a gente tem alguns horários livres ainda. Alongamento muscular, massagem corporal, deixar de ser negativo, muito crítico, né? Isso gera um estresse na pessoa, né? Beber chás que acalmam, né? Como erva cidreira, melissa, maracujá, camomila. Melhorar a qualidade de sono, nós já falamos no vídeo passado, né? Dormir de 6 a 8 horas no mínimo. Ouvir músicas tranquilas, fazer orações e meditação. Então são alguns hábitos aí que podem controlar os picos de adrenalina e cortisol. Agora, eu também pesquisei aqui alguns alimentos, tá? Eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, pesquisei alguns sites que falaram de alimentos que poderiam ajudar aí, tá bom? Alimentos que podem controlar a adrenalina e o cortisol. Hortaliças de folhagens verdes, como espinafre, aveia, tá? Abacate, ovos, leite e derivados, peixes, sementes de linhaça, girassol, abóbora e chia. Então esses são alguns alimentos também que podem ajudar a controlar esses picos, tá bom? Bom, agora vamos falar de hormônios que fazem bem para o nosso organismo, tá bom? Vamos falar aqui da melatonina e da serotonina. São hormônios que podem trazer bem-estar para nós. Vamos lá. A melatonina é um hormônio que organiza as funções do nosso organismo. Ela é produzida pela glândula pineal. Essa glândula, ela prepara o nosso corpo para os períodos matutino e noturno. Ou seja, quando está amanhecendo o dia, ela vai acordando, vai dando energia para você fazer as atividades diárias. E à noite, quando vai escurecendo, ela vai relaxando, vai acalmando o seu corpo aí para manter o equilíbrio. A melatonina também ajuda na regeneração celular e no combate às inflamações no nosso organismo. Olha só que legal, né? Ela já ajuda aí a prevenir, né, algumas doenças, né? Regenerar as células do nosso organismo. O outro hormônio que nós vamos falar aqui agora é a serotonina. Ele regula diversas reações no nosso organismo, como ritmo cardíaco, apetite, sono, humor e temperatura corporal, que também é um dos sintomas que ocasionados aí pelo vírus, né? Febre alta. Então, manter o equilíbrio aí desses hormônios vai fazer bem para o nosso organismo e proteger também. Bom, vamos lá. A serotonina ela é produzida pelo intestino, regulando as funções intestinais. Muitas pessoas falam aí que o intestino vamos hidratar, né? Hábitos bons, né? Que foi falado no vídeo anterior, manter-se hidratado. Muitas pessoas falam que o intestino
ele é o nosso segundo cérebro. Talvez você não saiba, eu busquei aqui o porquê que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Tanto o cérebro quanto o intestino, ele tem neurônios que pode fazer com que o nosso corpo ele reaja de acordo com a nossa flora intestinal. O sistema nervoso entérico é capaz de influenciar o nosso humor ao ponto de ter efeitos sobre doenças como a depressão e a ansiedade. Então nós temos que cuidar da nossa flora intestinal. O porquê? Esse sistema entérico ele faz um link com o nosso sistema nervoso. 70% das nossas células estão associadas com o nosso intestino, ou seja, o que acontece no nosso intestino, ele vai reagir no nosso corpo. Se cuidarmos bem do nosso intestino, teremos boas bactérias que vão combater as más bactérias, né, que também é um efeito aí do vírus, né, que é a diarreia. Então, se você tiver um intestino bom, com bactérias boas, ele vai combater essas bactérias ruins. Já é uma prevenção. Como podemos produzir a melatonina e a serotonina? Tomar sol no mínimo 15 minutos por dia, usando protetor solar, claro, tá? Temos que cuidar também. Fazer atividades ao ar livre, então se você pode fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, vai ser legal. Desligar as luzes ao dormir, deixar o seu quarto o mais escuro possível, usar máscaras vendando os olhos. O porquê? Muitas vezes a gente leva o celular, deixa do lado da cama, né? E aí, mesmo que deixa no vibra, as luzes, né, vai atrapalhar aí a produção da melatonina e vai dificultar a produção no nosso organismo, tá? Então vamos aqui. Durante o sono, o corpo regula os hormônios relacionados à saciedade e ao controle do peso. Então por isso que é importante manter aí uma qualidade de sono. 1 hora antes de dormir, desligar celular, tablets, computador, televisão, para você ir acalmando o seu corpo, né, o seu organismo. Reviver memórias felizes, momentos bons, ajuda a melhorar e a liberar a serotonina no nosso organismo. Consumir menos bebidas com cafeína, bebidas energéticas, bebidas alcoólicas também atrapalha a produção da serotonina. 15 minutos antes de dormir, meditar e orar para tranquilizar o seu corpo. Também fiz aqui uma pesquisa de alimentos que ajuda aí na produção da melatonina e da serotonina. Vamos ver aqui, ó. Aveia, cereja, nozes, banana, amêndoa, chocolate 70%, tá? Amargo, grão de bico, mel, leite e os seus derivados, abacate, tofu, peixes e alimentos integrais. Então, esse é apenas uma sugestão, tá? Existem pessoas aí qualificadas, nutricionistas, nutrólogos, que podem te ajudar a fazer uma dieta balanceada. Então, pessoal, vamos concluir o nosso vídeo aqui para não ficar muito extenso. Não deixar que o medo altere, né, esses hormônios no seu organismo. Então, nós temos que controlar o medo. Não deixar que os hábitos ruins prevaleçam. Então agora nós temos tempos de sobra para pensar o que está fazendo mal para o nosso corpo, para o nosso organismo, e procurar fazer os hábitos bons.
né? Então esse é o segundo vídeo que eu estou falando. Então nós já temos várias opções aí de hábitos bons para começar a fazer. Na realidade está tudo incerto ainda. As pessoas não sabem o que vai acontecer futuramente, né? As pessoas falam assim, nossa, está tudo descontrolado, né? Por causa desse vírus aí. Na realidade ninguém tem controle de nada. O porquê? Um dia nós estamos vivos, outro dia podemos estar mortos por causa do vírus. Um dia as pessoas, os noticiários falam que tem pessoas sendo curadas, né? O outro dia tá morrendo mais gente. Um dia o governo manda a gente ficar em casa, outro dia pode trabalhar. Então nós não temos controle de nada. O único que tem controle de tudo é Deus. Então nós temos que ter fé, esperança que logo essa onda aí do vírus vai passar, né? Eles vão estar descobrindo os medicamentos, as vacinas e nós vamos poder voltar a fazer as nossas atividades diárias tranquilamente. Enquanto isso, nós temos tempo, nós temos que focar no que dá para a gente fazer em casa, né? Ter bons hábitos, cuidar da casa, organizar a sua vida para quando você voltar ter uma situação mais tranquila, não ter tanto estresse, não ter tanta ansiedade, que a sua vida possa fluir mais tranquilamente, sem ter esses picos aí de hormônios, ok? Espero ter ajudado vocês com essas informações aí, né, dos hormônios, dos alimentos, dos hábitos saudáveis e vamos nos ver aí nos próximos vídeos, ok? Pessoal, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!